Bom, então após o estudo de Vincent em Antuérpia, na Bélgica, sobre na Real Academia, ele aprendeu, desenvolveu as técnicas e as capacidades do desenho. Em 1886, ele decide ir a Paris. Então, ele se comunicava com o irmão Theo através de cartas, né? Inclusive, eu vou falar especificamente sobre esse livro aqui, ó, Cartas a Theo, de Vincent van Gogh. Né? São as cartas, ele escreveu mais de 600 cartas ao irmão, das mais de 800 cartas que ele escreveu. Então, Van Gogh era um homem letrado, culto, ele tinha grande devoção para a literatura francesa, para a literatura inglesa. Ele gostava muito de Charles Dickens, ele gostava muito de Shakespeare, ele gostava de grandes autores da literatura, talvez um dos preferidos, de seus preferidos, Émile Zola, Guy de Maupassant, grande escritor francês. Então, Van Gogh não só dominava 4 idiomas, como escrevia muito bem o francês, e com frequência escrevia as cartas ao irmão Theo em francês, dominava muito bem, até Gauguin disse isso sobre ele. Então, ele escreveu mais de 40 vezes para o irmão Theo, sugerindo para ir a Paris, mas o irmão sempre respondia, porque eles eram grandes amigos, né, eles se amavam muito, mas não convidava-o para ir a Paris. E um certo dia, Vincent
num ímpeto, como tudo praticamente que ele fez na vida, ele compra uma passagem e vai até Paris. Quando ele chega na estação, ele simplesmente manda uma nota para comunicar ao irmão que ele estava lá para ir buscá-lo, né? E assim foi. Ele foi para Paris, apareceu, ficou instalado na casa do irmão Theo, e começou a conhecer, entrar em contato com o universo artístico de Paris daquela época, que era um tanto quanto inimaginável para ele, né? Então Van Gogh vivia um sacerdócio de sua crença. Então, quando ele acreditava em alguma coisa, ele fazia veementemente aquilo como se fosse um símbolo e um emblema da modernidade. Ele acreditava que a sua realidade instintiva e interior era o símbolo da realidade contemporânea. E não é, as coisas não são assim, né? Ele era um homem não só extremamente fanático, como delirante em relação às suas capacidades, mas extremamente talentoso. Então, eu digo, o fanatismo e o delírio, eu acho que eles são fatores presentes na capacidade de desenvolvimento do ser humano. Eu não estou falando isso só como uma coisa ruim. Então, eu acho que todos os artistas e todos os criadores, e até mesmo os cientistas, têm um pouco de delírio em sua instituição, em sua vida, né? E o fanatismo no sentido de obstinação, no sentido de preservar e praticar a técnica. Então podemos nos tornar muitas vezes fanáticos. O fanatismo também está muito associado à desesperança, né? E a falta de credibilidade, a falta de amor próprio, isso também gera muito fanatismo. Nós vemos inclusive nos tempos atuais, né? na nossa contemporaneidade. O quanto nós vemos, por exemplo, esses ataques terroristas, são jovens descrentes, né, e sem esperança, que se vinculam a uma seita ou a um raciocínio e passam a ter atitudes radicais, atitudes imbuídas de senso fanático, né? Então, Van Gogh também tinha esse fanatismo, mas ele colocava a serviço da arte, a serviço de um trabalho que ele acreditava. Então, acabava não fazendo mal a ninguém, apesar de suas crises de instabilidade mental, que é uma coisa corriqueira, todos os estudos sabemos o quanto Van Gogh teve crises mentais e pagou um alto preço por isso, mas ao mesmo tempo, falo muito desse livro, porque se vocês lerem esse livro, estudar, vocês vão descobrir um Vincent van Gogh um tanto quanto culto, educado, gentil, consciente da própria natureza e da própria loucura, aceitando e convivendo com as próprias incapacidades. As cartas que ele escreveu para o Theo são de uma finesse, de uma gentileza, de um altruísmo, de uma generosidade de espírito, de pensamento. Ele foi um homem tinha um lado muito doce dentro de Van Gogh, né? Foi um homem dedicado à arte, né? Então, mas depois vamos falar mais sobre as cartas de Vincent a Theo. Bom, chegando em Paris, ele entra em contato através do irmão que trabalhava na Galeria Goupil, talvez a principal galeria de Paris, e da época havia a Goupil de Londres, onde também Van Gogh tinha trabalhado. Lembra como eu falei, se apaixonou pela filha do dono da galeria, teve uma decepção amorosa. E é importante ressaltar que Vincent van Gogh relatou em cartas para o irmão que ele não conhecia a vida sexual até os 27 anos de idade. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele nunca teve, talvez, uma relação sexual até essa idade? Bom, fica um tanto quanto incógnita essa afirmação, mas levamos a crer que sim. E depois ele foi se aventurar, ter uma vida sexual com uma prostituta. Ele se apaixonou por uma prostituta, ele foi viver com ela, que foi onde ele adquiriu gonorreia e sífilis, né? Pois ela era portadora dessas duas doenças, era a profissão dela, a prostituição, né? Com quem ele teve as brigas, como já vimos anteriormente. Mas, ele chegando em Paris, então, esse homem, vocês podem imaginar o quanto o espírito dele fervia, o quanto as vontades dele, as dedicações, eram intensas, né, veementes. A veemência era um vulcão, né, de expectativas e mesmo de trabalho. Chegando em Paris, ele se depara com um universo completamente diferente do que ele havia praticado acreditando
ser uma modernidade, que eram os desenhos escuros da fase da Holanda. Então lembrem-se que Van Gogh descobriu o óleo, a pintura a óleo, há pouco tempo antes de chegar em Paris. Né? Ele começou a pintar a óleo, antes ele pintava a aquarela, que ele aprendeu com até o próprio primo dele, que é o Anton Mauve, um pintor que ele admirava muito, acabou brigando com o Mauve, né? Pintava carvão, pintava lápis, pastel, mas sempre um traçado escuro. E o óleo que ele usava também, sempre de uma forma escura, com as paisagens mais do norte da Europa, né? Com as paisagens mais lúgubres e obscuras da Holanda. E ele gostava muito dos camponeses, né? Das pessoas mais simples, que já têm um ar e um semblante mais taciturno, mais obscuro mesmo, né? Por natureza. Então, não podemos esquecer disso, que a ida de Van Gogh para Paris foi uma revolução um tanto quanto ampla em sua imaginação, em sua surpresa de ver quadros tão luminosos, tão claros, pois o que estava em voga ali no momento? O auge do impressionismo, né?
Então, Van Gogh se deparou com a última exposição dos impressionistas, que aconteceu justamente em 1886. Foi lá que ele conheceu Paul Signac e Georges Seurat, que são os dois pintores associados ao o divisionismo ou o pontilhismo. Né? Então, esses dois pintores eles pintavam pontinhos com cores opostas e complementares para causar efeitos que são parecidos com os pixels, né? Parecidos com o granulado da fotografia. Então eles estavam interessados numa arte extremamente científica, que era relacionada aos desenvolvimentos científicos da fotografia da época. Né? Era uma vanguarda tecnológica. Né? Então Van Gogh conheceu os dois pintores, se interessou muito pela cor dos dois, gostou muito dos dois, ficou amigo desses dois grandes pintores. E também conheceu Gauguin, conheceu Pissarro, Monet, Degas, Renoir, Caillebotte, todos os grandes pintores impressionistas da época. Né? Então ele frequentava o Café Gerbois também, que é onde os impressionistas se encontravam após quando terminava a luz do dia, né, que acabava o expediente deles, pois eles só pintavam com a luz. E o Van Gogh ficou muito impressionado e praticamente inebriado com essas tonalidades vívidas, claras, brilhantes, alegres, e decidiu se tornar, como ele mesmo diz, o maior colorista de sua geração. Então, Van Gogh, como ele era tão amplificado em tudo que ele fazia, eu fico imaginando esse homem se deparando com essas novidades, gostando disso tudo, dessa linguagem, o que ele não deve ter amplificado em seu campo visual, que já era muito rico, a potência e a variedade, a diversificação dessas colorações. Então, é como se ele tivesse 6 cores na paleta, passa a ter 35, né, à disposição. Então ele começou a trabalhar essa luminosidade, começou a pintar flores, começou a pintar jardins. Ele ia também para as margens do Sena, que é onde os pintores impressionistas pintavam, inclusive localidades mais ao interior, não tanto ao centro de Paris, que é onde os pintores, alguns até residiam, né, pintavam também. Então ele passou a frequentar esse núcleo com grande alegria em 1886.
Ao mesmo tempo, ele começou a perceber como era um homem extremamente sagaz e de uma personalidade, de uma capacidade de internalização e de respeito às próprias crenças e personalidade forte mesmo, né? Van Gogh tinha muita acidez também, e ele falava o que pensava sem muita diplomacia ou interesses em seus gestos, né? Então ele acabava sendo um homem muito brusco, muito ríspido. E ele começou a achar que os artistas impressionistas eram muito insuficientes no quesito paixão. Então Van Gogh era um apaixonado, né, por tudo que fazia e, de uma certa forma, por si mesmo. Mas não no sentido, imagino, por tudo que eu li dele, por tudo que eu vi e estudei, não uma paixão no sentido egóica, mas uma paixão quase cristã, abnegado de valores, de luxúria e de coisas que pudessem interferir e atrapalhar o seu desempenho, a sua arte. A veemência nele, o frenesi de Van Gogh, era o desenvolvimento, era pintar. E não podemos também dizer que Van Gogh não esteve interessado em se atualizar. Sim, sempre, o tempo todo, ele estudava as literaturas mais sofisticadas da época, ele lia, entendia e tinha uma capacidade de conclusão, de síntese em relação ao que ele estudava, ao que ele lia, muito interessante. Era um homem muito culto, muito inteligente. A gente não pode esquecer disso, né? O que faltava para Van Gogh era talvez o equilíbrio, a síntese de ter um bom senso nas relações emocionais e afetivas, né? Ele brigava com todo mundo, porque ele colocava as opiniões dele, ele dizia o que ele pensava, ele tinha uma veemência no que ele queria e acabava gerando desentendimentos, né? Ao mesmo tempo, essa estadia de Paris, que o fez abrir as fronteiras de coloração, de tonalidades, de verificar novas texturas, de aprender sobre o movimento impressionista, o que o levou a se apaixonar pelas gravuras japonesas. Então Van Gogh ficou tão envolvido com as gravuras que chegavam do Oriente, né, que chegavam do Japão, ele amava essas gravuras. Normalmente com uma tendência bidimensional, com falta de perspectiva linear e ausência de perspectiva aérea, eram gravuras mais focalizadas ao desenho e à expressividade, né? com poucas linhas, muitas vezes. Então Van Gogh se apaixonou por isso e passou a desenhar de uma forma a imitar as gravuras japonesas. Foi muito interessante o efeito, os resultados que isso tudo gerou na cabeça dele, né? Ok, então ele pensou em ir para o Japão. Começou a se tornar o sonho dele, e ainda muito baseado no fato que a cidade de Paris gerava um estresse nos sentimentos de Van Gogh, porque ele não se identificava com um luxo, não se identificava com os hábitos sofisticados das pessoas, porque ele acreditava que isso gerava limitações, e de certa forma gera, né? Ele era um espírito muito livre, né? Ele buscava veementemente o desenvolvimento dele, o conteúdo dele para colocar à prática, ele buscava a expressão. No entanto, ele é, sem querer e sem intuir isso, o fundador do expressionismo, né? Então, ao mesmo tempo que o Gauguin
em toda a sua excentricidade, também não é à toa que os dois se aproximaram, e Van Gogh e Theo, o irmão, eles adoravam o trabalho de Gauguin. Inclusive o Theo chegou a comprar 3 trabalhos de Gauguin, e imediatamente o Vincent já se apoderou de um deles, né? Eles acreditaram muito no Gauguin, né? Mas eles eram homens muito fortes, muito temperamentais, e Van Gogh se aproximou de Gauguin, o admirou bastante. Nesse envolvimento, Van Gogh ambicionava em mais, porque com o estresse que a cidade de Paris causava para ele, com toda essa sofisticação intelectual e luxos, ele achava aquilo desnecessário, atrasava a vontade e a veemência que ele tinha de estar constantemente trabalhando e pintando, e ele diferenciava em relação aos pintores impressionistas, porque ele pintava de manhã até à noite, incansavelmente, incessantemente, o que causava deficiências em sua saúde. Se alimentava mal, acabava bebendo um pouco a mais do que devia, começou a perder dentes e por aí vai, né? Agravando fortemente a saúde dele nesse frenesi. E ele acusava os pintores impressionistas de serem frouxos, no sentido de só pintarem quando havia uma luz perfeita, quando tinha uma impressão perfeita. Então, se não houvesse aquela situação poética, imaginada, esperada e vista dos pintores impressionistas, eles não pintavam. Então, Van Gogh não gostava disso. Ele era um trabalhador assíduo, né? Em tudo que ele fez, ele se dedicou de corpo e alma, né? Então, ele começou a se desentender com esses pintores e buscando a sua verdade interior, vinculado à arte e à expressão do Oriente, dos japoneses, ele começou a sonhar em ir para o Japão. Bom, não havia possibilidades financeiras de Theo bancar uma viagem de Vincent para o Japão. Então ele pensou no sul da França, que é onde ele imaginava ter uma luminosidade muito próxima da luminosidade do Japão. Ele se lança com toda a coragem que sempre lhe foi peculiar, para o sul da França, para a cidade de Arles, na Provence. Então, ali ele começa quando ele chega, ele fica tão deslumbrado, tão maravilhado com a intensidade das cores naturais. Então, o que ele faz ali? Ele junta o cenário natural da luz divina, ou da luz natural, com todo o conhecimento, com toda a aquisição técnica e de pigmentos que ele obteve em Paris. Então, 1886 foi um ano de extrema e profunda riqueza para Van Gogh em sua estadia em Paris.